Olá pessoal, e seguimos com a nossa maratona de treinamentos. Hoje nós vamos falar dos 7 passos para o seu sucesso profissional. Vamos falar os 7 passos necessários para você encontrar o seu sucesso profissional, a sua satisfação profissional. Bom, seguindo aqui com o primeiro passo, se você conseguir alcançar esses 7 passos, eu garanto para vocês que vocês alcançam o sucesso profissional na vida de vocês, que vocês vão alcançar a satisfação profissional. E iniciando o primeiro passo dessa trajetória aí que eu trouxe 7 dicas maravilhosas de mudanças de comportamentos, que eu tenho certeza que alcançados vão fazer toda a diferença na vida profissional de vocês. Então, acreditar em você. Gente, qual que é o grande problema de muitas pessoas que não conseguem crescer na sua carreira, que não conseguem prosperar, não conseguem ter promoção de funções, não conseguem ganhar mais? A grande maioria dessas pessoas, elas não acreditam no próprio potencial. A autoestima dessas pessoas, muitas vezes, ela é baixíssima. São pessoas que elas se sentem pequenas, são pessoas que não acreditam que são capazes e além de não acreditar que são capazes, de não acreditar que são capazes, elas não acreditam que possam vir desenvolver habilidades que a tornem capazes. Então, assim, é muito raso a crença dessas pessoas, né, em si próprio. Então, a autoestima, como eu disse, atrapalha muito essas pessoas. O fato delas não acreditarem nas suas habilidades, não acreditarem nas suas competências, nos seus próprios conhecimentos. Às vezes são pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que muitas vezes leem muito, fazem cursos, mas não acreditam em si. Quantas pessoas emendam um curso no outro, uma capacitação na outra, uma pós-graduação na outra? O currículo em nível de titulação é enorme, mas mesmo assim essas pessoas não alavancam, essas pessoas não prosperam. Muitas vezes porque faltam esse primeiro passo, acreditar em si. Então, assim, claro que é importante a busca de conhecimento, a busca de você valorizar o seu currículo. Claro que é óbvio que isso valoriza, mas o fundamental, se você não acreditar em si próprio, de nada vai valer esses currículos extensos de cursos e mais cursos. Por que existem pessoas, claro que não são muitas, mas existem pessoas que não têm uma vasta lista de pós, de mestrado, enfim, são poucos que têm essa condição de chegar até lá. E mesmo assim, existem pessoas que mesmo não tendo tudo isso, elas alcançam um sucesso profissional, elas alcançam um respeito na sua profissão, um respeito na função que desenvolve, porque são pessoas que têm um empoderamento, que têm uma autoestima, são pessoas que acreditam em si, que acreditam nas suas habilidades e principalmente na sua capacidade de se desenvolver, de aprender. São pessoas que às vezes aceitam um desafio que ela não sabe como vai vencer aquele desafio, mas ela acredita tanto na sua capacidade que ela vai lá, aprende e vence. Então, o primeiro passo fundamental para você alcançar o seu sucesso profissional se chama acreditar em você. Daqui para frente, do segundo passo adiante, se você não conquistar esse primeiro passo, dificilmente os próximos virão, tá? Então, falando do nosso segundo passo, vamos falar do desejar o bem. Gente, como é bom sermos prósperos. E uma das características de sermos prósperos é desejar o bem ao próximo, independente de você gostar, simpatizar ou não com as pessoas que estão ao seu redor, independente de você conhecer ou não. Entenda uma coisa, para você alcançar o seu sucesso profissional, uma outra pessoa não precisa se afundar, uma outra pessoa não precisa desistir, uma outra pessoa não precisa cair para você subir. Existem muitos seres humanos que pensam assim, que têm isso condicionado mentalmente, que para ele subir, para ele conseguir uma ascensão na empresa em que ele está, alguém precisa ser demitido, alguém precisa errar, alguém, perdão da expressão, precisa se lascar. Errado.
O brilho existe para todo mundo, e quanto mais você desejar o brilho do próximo, mais você irá brilhar. Quanto menos você invejar o sucesso do próximo. Tem pessoas que não conseguem deixar de invejar o sucesso do próximo, e isso é nítido. Os invejosos, muitas vezes, ele transparece a inveja pelo olhar, pela fisionomia. Existem inúmeros profissionais que têm competência técnica, que tecnicamente são competentes, que entendem do que faz, que fazem bem, mas mesmo assim não prosperam. Aí a gente pergunta, mas por que essas pessoas não prosperam? Porque ela inveja ao próximo, porque o coração dela, a essência dela não é tão boa. Porque ela não aceita não brilhar sozinha, ela quer brilhar, ou ele quer brilhar sozinho. Então qualquer pessoa que possa dividir o seu brilho, ele já não deseja o bem. Em algumas pessoas, além de não desejar, chegam a puxar o tapete, a instigar o mal, disseminar o mal dentro das organizações, dentro das empresas. Então o segundo passo é fundamental para a abundância na sua vida, para a prosperidade. Quando a gente fala em sucesso profissional, nós estamos falando de abundância, de prosperidade, da roda girar, de você ser próspero, né? Então, como alcançar a prosperidade se você não conseguir desejar o bem sem olhar a quem? Não julgue se o outro merece o bem, você não tem esse direito. Apenas deseje o bem, deseje que as pessoas sejam felizes, independente de você achar que merecem ou não, desde que outra pessoa lá de cima julgue isso, se bem que ele não tá lá para julgar, mas enfim, não é você que tem esse papel para julgar, tá? Então, ame o próximo, deseje o bem. Às vezes esse é o fator que falta na sua vida para a prosperidade. Você já acredita em você, você já tem o conhecimento, você já é bom no que faz, e ainda assim a chave não vira, a chave da prosperidade não vira. Mude as suas atitudes em relação ao próximo. Ame ao próximo. Terceiro passo, bons hábitos. Gente, quando a gente fala em sucesso, não tem como não falar de hábitos, e principalmente bons hábitos, porque existem hábitos ruins também. Você já viu uma pessoa de sucesso que não lê? Você já viu uma pessoa de sucesso que não tem hábitos prósperos? Que não tem o hábito de ajudar, o hábito da caridade, o hábito do dividir conhecimento, o hábito de desejar o bem ao próximo. Você já viu isso? Presta atenção naquelas pessoas da repartição, ou da loja, ou da empresa, enfim, da instituição em que você trabalha. Pensa naquela pessoa que é uma referência para você. Que é uma referência assim, que você fala assim, nossa, quando eu crescer, modo de dizer, né? Quando eu decidir crescer, eu gosto dessa frase. Porque as crianças falam quando eu crescer, o adulto ele já cresceu o suficiente. Então, o adulto ele tem que usar a frase, quando eu decidir crescer, eu quero ser igual esse gestor. Presta atenção nesse gestor que você admira. Muitas vezes ele é uma pessoa bondosa. Ele é uma pessoa que ele não fica só apontando o erro dos próximos, ele tem o hábito de elogiar. Ele tem o hábito de ser bondoso, ele tem o hábito de chegar e empoderar as pessoas, de levantar a autoestima das pessoas. Ele tem hábitos da educação, o hábito de não transferir a culpa, às vezes, dos seus problemas. Isso é um hábito também. O hábito de não transferir a culpa é um hábito. Por quê? Porque existe o hábito ruim de transferência de culpa, de tudo que acontece de ruim na sua vida ser culpa de alguém. Tem pessoas que têm esse hábito entranhado na alma. Então, os bons hábitos, ele está totalmente relacionado às pessoas de sucesso. Então, foque nessas pessoas que você tem como referência, preste atenção nos hábitos que essas pessoas têm. Hábitos de sempre ajudar alguém, hábitos de cumprimentar principalmente aqueles mais humildes, aqueles que têm cargos mais simples nas empresas e que são aqueles que muitas vezes são esquecidos. Preste atenção que essas pessoas de sucesso, elas têm a humildade, o hábito da humildade, de ser humilde, o hábito de agradecer, o hábito principalmente de não querer ter o poder de ter os aplausos só para ela, de não dividir
os méritos. Muitas vezes essas pessoas de sucesso, sempre ela divide porque ela sabe que o sucesso dela não é só dela, é o resultado de uma equipe, que ela precisou do outro. Gente, a gente sempre irá precisar do outro, sempre, tá? Então o terceiro passo é muito importante, tenha bons hábitos. Quarto passo, aprenda com os seus erros. Como o ser humano profissional, ele tem uma dificuldade de aprender com seus erros. Sabe por quê? Porque primeiramente ele tem uma dificuldade enorme em assumir os seus erros. Ele já busca justificativa. Quantas vezes você foi ser chamado a atenção e ao invés de você ouvir aquilo e refletir o que você poderia mudar ou pode mudar, não, você já ficou o tempo todo, enquanto aquele gestor, o seu chefe falava com você, você ficava pensando como eu vou justificar essa cagada. Ou seja, você sabe que você errou, mas ao invés de aceitar aquilo e aprender, não, você está pensando em como você vai justificar essa cagada. Aprenda com os erros, isso é nobre e isso é fundamental para o seu crescimento, porque se você aprender uma vez com aquele erro, esse mesmo erro eu te garanto, você não vai repetir. Você pode vir a errar novamente, mas o mesmo erro você não aprende. Agora, quando você deixa de aprender, você vai repetir quantas vezes for, até você querer aprender. Então, aprenda com seus erros. Mais uma vez eu falo a palavra. Seja humilde para aceitar os seus erros para poder aprender com eles. Se você não tiver a humildade, dificilmente você vai aprender com seus erros. Quinto passo, resiliência. Gente, quando a gente fala numa trajetória de busca de sucesso profissional, resiliência ela vai ser a sua base. Ela vai ser a sua principal aliada. Sabe por quê? Porque no caminho do sucesso, os obstáculos, eles vão existir. Os obstáculos, o que são os obstáculos? São as dificuldades, são os nãos que você vai ter na sua vida. São aquelas pessoas, lembra lá do segundo, que não desejam o bem, que vão querer puxar o seu tapete. São aquelas pessoas que não estão preparadas para o seu brilho. Ela não quer o seu brilho, porque quanto mais você brilha, mais ela se sente incomodada, mais ela vê como ela não é uma pessoa bacana, como ela está longe de você, como ela está longe do sucesso. Então, a resiliência ela vai te ajudar muito, porque cada vez que você levar essas pauladas da vida, esses puxões de tapete, é a resiliência que vai fazer, que vai te dar a capacidade de se refazer, de se motivar novamente. Quando você se desmotivar mediante a um fato, você ter a condição de se motivar novamente, não desistir. Quantos de nós já iniciamos projetos e desistimos? Desistimos muitas vezes por falta de quê? Resiliência, por falta de saber lidar com a frustração. No caminho do sucesso vai ter muitas frustrações, gente, muitas, inúmeras e inúmeras frustrações, mas elas serão necessárias, muitas vezes elas serão os seus erros que você irá aprender. Então a resiliência, mais uma vez eu volto a dizer, será a sua principal aliada. Ela representa o não desistir, ela representa a sua reconstrução, ela representa a sua capacidade de começar, de recomeçar novamente de uma nova maneira, com uma nova metodologia, com uma nova crença, resgatando a sua motivação, resgatando a sua autoconfiança, às vezes a sua autoestima que você deixa abalar ao longo do caminho, mesmo que você acredita em você em alguns momentos, você coloque em dúvida isso, e a resiliência que vai fazer com que você volte a acreditar em você. Então seja resiliente o quanto necessário for, tá? O sexto passo, qual é o sexto passo? Superação. Quando eu falo superação aqui, gente, não é só superar os momentos difíceis, isso eu já falei na resiliência. É um outro sentido para essa palavra. É o se superar a cada dia. É você entender que o seu principal concorrente não é o seu colega de trabalho, é você mesmo. Entenda isso, o seu principal concorrente é você mesmo. Quem você tem que buscar superar é você mesmo a
cada dia, a cada instante. Não é o seu colega que você acredita que está brilhando, que não vai deixar você ser promovido. Esqueça o outro, lembre-se, porque você precisa acreditar em você. E quando você acredita em você, você busca se superar a cada dia, você busca fazer melhor a cada dia, você busca ser um profissional mais dedicado a cada dia, se superar a cada dia. E não é porque você é teoricamente bom no que você faz, porque você recebe constantemente feedback disso, que você não vai buscar se superar. Busque se superar, porque nunca ninguém irá te alcançar. E se te alcançar, dane-se o outro. O que importa é que com certeza o sucesso vai estar sempre na sua vida. Aquele profissional que ele busca sempre a superação, a inovação na sua vida, ele sempre vai ter o sucesso, ele sempre vai se dar muito bem no que ele se dispor a fazer. Qualquer projeto que ele for fazer, ele vai se dar bem. Qualquer coisa que ele trabalhe, qualquer segmento, qualquer nicho que ele trabalhe, ele vai se destacar, ele vai alcançar o sucesso, ele vai ser próspero, tá? Então busque a superação. Eu todo ano, não importa se eu tive um ano próspero ou não, graças a Deus, a cada ano a minha vida tem sido mais próspera, mais abundante profissionalmente, eu tenho alcançado mais projetos e, teoricamente, em relação financeira, cada ano ela está numa crescente. Por que isso, Rita? É mágica? Qual que é a sua mágica? Não existe mágica, existe disciplina, existe superação, existe. Eu tive um ano de 2019 show de bola. O que eu vou fazer em 2020 para superar esse ano show de bola e tornar 2020 um ano melhor ainda? Quais vão ser as novas habilidades que eu vou desenvolver para ter um ano melhor ainda? Ah, Rita, mas você já teve um 2019 tão bom, o que você quer mais em 2020? Eu quero mais sim. Eu mereço mais, assim como você merece mais. Se você está satisfeito com sua renda em 2019, que bom, é sinal que em 2020 você pode ganhar mais ainda. Sabe como? Se superando, tá? Traçando metas ousadas, e quando você traça metas ousadas, você se supera. Nosso último passo, pessoal, que é o princípio de tudo na nossa vida e que poucas pessoas praticam. Fala-se muito, mas pratica-se pouco. Se chama gratidão. O quanto você tem praticado a gratidão na sua vida? O que é gratidão? Obrigada, obrigado? Muito além, isso é proforme, isso é educação, isso é gentileza. Gratidão vai muito além. Gratidão começa primeiramente em você honrar e respeitar a sua própria história. Isso mesmo, gratidão começa desse princípio, honrar e respeitar a sua própria história. Como assim, Rita? Eu devo honrar da onde eu vim, filhos de quem eu sou. Ah, não, você não sabe o que você está falando, Rita. Você não sabe quem foi meu pai, eu nem tive pai. Me abandonou. Ah, você não sabe a mãe que eu tive, eu não sei. Não sei e respeito a sua história. Mas o que eu sei é que se não fosse eles, você não estaria aí. De alguma forma eles foram necessários para a sua vida. De alguma forma o que você passou construiu o que você é hoje. Nossa vida é só um mar de rosas? É claro que não. Nós somos fruto de coisas boas e coisas não tão boas, coisas que nos marcam positivamente e coisas que nos marcam negativamente. E muitas nos deixam traumas, muitas nos deixam crenças limitantes, que às vezes é muito do que atrapalha lá do primeiro passo, que é o não acreditar em você. Essas crenças limitantes, elas são tão enraizadas no seu psíquico que elas não te deixam acreditar em você, elas não te deixam prosperar. Mas mesmo assim, foi tudo isso que te fez chegar onde chegou. Então, gratidão pela sua história, gratidão de onde você veio, gratidão por tudo que aconteceu na sua vida, gratidão pelas pessoas que não te desejaram bem. Sim, gratidão, elas foram necessárias. Sabe por quê? Eu volto a dizer, elas representam os obstáculos são necessários para o nosso desenvolvimento. Gratidão para as pessoas que te deram a mão. Eu vejo muito no mundo a ingratidão, é isso mesmo. As pessoas esquecem que muitas vezes a grande oportunidade que ela construiu na vida dela surgiu de uma pequenininha oportunidade.
Às vezes o seu primeiro emprego foi horrível, você saiu com raiva da empresa, você saiu traumatizada. Mas se não fosse aquele primeiro emprego, será que você conseguiria o segundo, o terceiro, o quarto? Quantas pessoas têm uma dificuldade enorme em conquistar o primeiro emprego? Será que você tem a gratidão por essas pessoas que te estenderam as mãos? Você lembra dessas pessoas que passaram pela sua vida? Eu, por exemplo, eu lembro de cada pessoa, eu lembro da psicóloga que me entrevistou na minha primeira entrevista de emprego. Eu lembro como ela foi bacana de dar uma oportunidade para uma pessoa que ainda não havia formado, estava prestes a se formar em psicologia, que nunca tinha trabalhado na área, apenas em estágios que não eram remunerados, então não contava. E mesmo assim ela estendeu a mão, acreditou em mim e falou: eu vou te dar uma oportunidade. Eu tenho muita gratidão por essa pessoa. Ela era dona da empresa? Não, ela não era dona, era uma multinacional. Meu primeiro emprego foi na Sadia. Então, assim, ela era apenas uma das muitas psicólogas que tinham lá, e ela estendeu a mão, e eu não esqueço dessa mulher. Isso já tem mais de 12 anos isso na minha vida, e eu não esqueço dela, e eu sou grata a ela, eu sou grata a todas as outras pessoas que me deram oportunidades profissional, todas as pessoas que acreditaram em mim. Quando eu decidi mudar o meu nicho de trabalho, deixando de ser CLT e passando a trabalhar como consultora empresarial, eu tenho enorme gratidão eu tenho gratidão por todas as empresas que me deram oportunidade, mas principalmente para as primeiras. Essas têm um lugar especial no meu coração. Os meus primeiros coaches, quando eu fiz a formação de coach, e no meu consultório eu conquistei os meus primeiros coaches, os meus primeiros pacientes em psicoterapias, porque eles que abriram as primeiras portas para aquele novo segmento. Então tenha gratidão. E talvez eu poderia dizer que eles foram uma pequena oportunidade, porque daquilo eu fiz grande oportunidade. Eu já ministrei, já dei consultoria para inúmeras e inúmeras empresas, já cheguei a dar consultoria para 12 empresas ao mesmo tempo, maravilha! Mas por quê? Porque uma acreditou e depois a segunda. Se não fosse essas primeiras, eu não chegaria a 10, 11, 12 ao mesmo tempo. Né? Então tenha gratidão àquele que te estendeu a primeira mão em qualquer coisa na sua vida. Muitas vezes a oportunidade nesse lugar pode não ter sido tão boa, mas se não fosse isso, você não teria conseguido prosperar. Tá? Então gratidão é o princípio de tudo. Agradeça tudo na sua vida. Tudo. E quando eu falo agradeça, mostre para essas pessoas o quanto elas foram importantes. Ah, mas mostre como, Rita? Você quer que eu fico toda hora falando obrigada, mandando mensagem? Não, mas em algum momento da sua vida, agradeça a essas pessoas. Agradeça. Essa psicóloga que eu disse para vocês, ela não abriu só uma porta na minha vida, ela abriu várias, porque muitos anos depois, ela gostou tanto do meu profissional, que ela começou a me indicar muitos clientes, empresas e clientes, e muitas dessas primeiras empresas foi essa primeira psicóloga que acreditou em mim. E eu já agradeci essa pessoa inúmeras e inúmeras vezes, e muitas vezes que eu faço dinâmicas da gratidão, o nome dela tá lá. E você já fez a dinâmica da gratidão? Eu te desafio aqui a fazer a dinâmica da gratidão, a colocar o nome de todas as pessoas, pode ser empresas também, que foram fundamentais na sua vida. Quando eu falo na sua vida, eu vou estender um pouco, eu vou sair um pouco do profissional e vou colocar amplo na sua vida. Coloque o nome das pessoas que foram fundamentais para o seu crescimento pessoal, profissional, que te ajudaram a encerrar ciclos e iniciar novos ciclos. Isso é praticar a gratidão. E depois que você colocar aqueles nomes nessa lista, agradeça a essas pessoas de alguma forma. Você pode pegar o telefone e ligar, você pode escrever uma carta, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um e-mail, você pode ir lá pessoalmente. Faça como você se sentir à vontade, mas pratique a gratidão. Não adianta só agradecer a Deus por essas pessoas. É importante isso, claro, envolve fé, envolve uma série de coisas, mas muito além, essas pessoas precisam ter essa ciência da sua gratidão. Então pratique a gratidão na sua vida. Fale menos e faça mais. Ok, pessoal? Então esses foram os 7
passos para o seu sucesso profissional, relembrando cada um e da importância rapidamente de cada um. Acreditar em você, isso é fundamental. O mundo pode acreditar em você, mas se você não acreditar em si próprio, não adianta. Desejar o bem ao próximo, fazer o bem, faça o bem, deseja o bem, tire a inveja da sua vida. A inveja muitas vezes pode estar sendo a sua âncora, aquilo que não te deixa fluir, não te deixa navegar, não te deixa percorrer. Bons hábitos, eles precisam existir na sua vida. Bons hábitos precisam existir. Lembrando que bons hábitos também estão ligados a bons comportamentos. Aprender com os erros. De nada adianta errar se não ter a humildade de reconhecer para poder aprender. Primeiro eu assumo e reconheço, depois eu aprendo. Resiliência, capacidade de tomar um tranco, de tomar um puxão de orelha, de tomar um puxão de tapete e se reerguer, levantar a cabeça e continuar e seguir e não desistir. Superação. Lembre-se, o seu principal concorrente é você mesmo. Esqueça o outro. Se quiser competir, compita com você mesmo, tá? E por último, gratidão. Mais uma vez, volto com a frase: fale menos e pratique mais. E eu encerro esse treinamento de hoje, mais uma vez, com a gratidão. Desejo muito sucesso e prosperidade para a vida de vocês.